Bom dia, meus queridos alunos do Colégio Castro Alves. Tudo bem com vocês, pessoal? Vamos iniciar mais uma aula do 8º ano, apostila 4, capítulo 10, na página 2. Identidades e interculturalidades regionais da América. O título é um pouco complexo, mas basicamente os temas que nós iremos estudar dentro desse capítulo, as identidades culturais, dentro de cada região do continente americano. Nós temos aqui, nesse capítulo 10, uma divisão da América, não mais sob o ponto de vista geográfico, em América do Norte, Central e do Sul. Esse estudo sobre as diferentes culturas e regiões e divisões regionais da América levarão em conta os aspectos históricos e culturais. Então, de acordo com os critérios históricos e culturais, tema que nós vimos lá nas nossas aulas presenciais ainda no colégio, a América ela pode ser dividida em América anglo-saxônica e América Latina. Então, o nosso objeto de estudo dentro do capítulo 10, deste capítulo 10, as diferenças culturais, sociais, e de organização política da América anglo-saxônica e da América Latina. Então, aqui na nossa apostila, nessa nossa apostila aqui do capítulo 10, nós temos uma página inicial aqui, na página 2, com a letra de uma canção aqui, a letra de um poema, uma canção, na verdade, do Geraldo Vandré. E logo na página 3, nós temos algumas características gerais sobre o continente americano. Diferenças sociais, econômicas e políticas. Então, o continente americano ele possui uma grande diversidade de características sociais, econômicas e políticas. E nós vamos começar a estudá-las a partir desse capítulo. Então, vamos iniciar aqui na página 3, conforme a leitura que vocês fizeram. Não se esqueçam, tá, pessoal? Esses conteúdos que nós estamos estudando nas lives, eles precisam ser lidos previamente por vocês. Eu entro com a explicação de conteúdo, e estou aqui também para sanar as dúvidas sobre esse conteúdo. Bom, galera, como eu já havia citado aqui no texto, o texto já começa falando sobre o ponto de vista físico da América. O que é o ponto de vista físico? De acordo com os critérios físicos, geográficos, o continente americano ele é dividido em América do Norte, América Central, que pode ser tanto a parte continental quanto a parte insular. Insular são as ilhas caribenhas, no caso da América Central, e América do Sul. Então, essa divisão é a divisão clássica, sob o ponto de vista geográfico. Porém, o que nós vamos estudar de uma forma mais específica, e até mais importante nos dias de hoje, nos estudos sobre o continente americano, é o que está sendo mostrado aqui nesse segundo parágrafo. O estudo da América sob o ponto de vista histórico, cultural. A América ela é regionalizada em América anglo-saxônica e América Latina e Caribe. Alguns materiais didáticos não citam o Caribe, porque é como se ele estivesse dentro da América Latina. Na verdade, o Caribe está dentro de América Latina. Mas a nossa apostila, uma divisão é América anglo-saxônica, e a outra subdivisão, América Latina e Caribe, juntos, Beleza? Então, aqui nessa página 3, nós temos essa caracterização e tem um textinho complementar que fala sobre a explicação do termo insular. Insular significa ilhas. A porção da América Central continental são os países que estão no continente. A porção da América Central insular são os países da América Central formados por ilhas, que nós conhecemos popularmente como Caribe. Está na porção do continente americano, a América Central, entre a América do Norte e a América do Sul. Mas o nosso objeto de estudo principal é o estudo, é a divisão da América, do continente americano, sob o ponto de vista histórico-cultural, América anglo-saxônica e América Latina e Caribe. No início do ano, eu até já trabalhei isso com vocês no quadro. Se vocês buscarem no caderno de vocês, existe essa subdivisão, e existem anotações com base nos critérios. Por que
de acordo com o ponto de vista histórico-cultural, a América, uma é anglo-saxônica e outra é latina, né? O que é esse critério histórico-cultural? Quais são os fatores que devem ser levados em consideração nesses critérios? O primeiro fator, pessoal, que está aqui na página 4, né, refere-se à língua. Tá? A língua sobre os principais colonizadores do continente. Segundo parágrafo da página 4. Então, quando a gente analisa a divisão histórica-cultural, o primeiro fator que a gente deve levar em consideração para dividir em anglo-saxônica e latina é a língua falada pelos colonizadores, por quem colonizou, por quem ocupou essas terras da América, né? pelos países europeus que ocuparam essas terras da América. Os países da América anglo-saxônica, né, têm uma língua principal de uma vertente. Os países da América Latina têm algumas línguas principais de outra vertente de colonização, né, de um outro grupo linguístico. Tá? Maria Luísa, você poderia fazer a leitura desse segundo parágrafo aqui para mim, da página 4? Uma América Latina, outra anglo-saxônica. Segundo parágrafo, por favor. Professor, bom dia. Está me ouvindo? Estou te ouvindo. Pode iniciar a leitura. Qual parágrafo? Segundo, por favor. Página 4. Essa regionalização associa-se à origem da língua dos principais colonizadores do continente, ingleses ao norte, espanhóis e portugueses ao sul. No conjunto de idiomas latinos também se encontra o francês, uma das línguas oficiais da região do Quebec. Como é que fala o nome? Quebec. Ok, no Canadá. Se, por um lado, temos na América anglo-saxônica o caso de Quebec, simbólico por conta do sentimento separatista, conforme veremos mais adiante, por outro lado, a região da América Latina e do Caribe conta com diversos países falantes do inglês, como algumas ilhas caribenhas, a Guiana e Belize, além do Suriname, cuja língua oficial é o holandês. Portanto, há notórias exceções em ambos os casos. Além disso, conforme visto no início do ano, o mapa dos idiomas oficiais oculta uma grande diversidade de idiomas e dialetos nativos ou miscigenados, que existem a centenas ou mesmo aos milhares, espalhados por diversas regiões do continente americano. Obrigado, Maria Luísa. Pessoal, muito cuidado nesse segundo parágrafo da página 4. Muito cuidado, porque o parágrafo ele fala mais das exceções de cada caso do que da regra. Qual é a regra geral para nós entendermos por que América anglo-saxônica? Estados Unidos e Canadá foram países colonizados, né, por povos que falavam línguas inglesa, né, e também saxônicas, né, da antiga região da Saxônia. Então, em linhas gerais, a América anglo-saxônica são os países da América que foram colonizados por povos ingleses, né, e línguas inglesa e saxônica. Tá? Quais são esses países da América anglo-saxônica? Estados Unidos e Canadá. Tá? Então, os ingleses, quando chegaram nos Estados Unidos e no Canadá, imprimiram sua língua e seus costumes. Então, as línguas predominantes, né, são as línguas aí inglesas, no caso, a língua inglesa, e também dos antigos povos saxônicos. Certo? Então, a América anglo-saxônica é composta por dois países, Estados Unidos e Canadá. Língua predominante, inglesa. O parágrafo ele chama atenção no caso da província de Quebec, no Canadá, que fala francês, mas é uma exceção. E ele também chama atenção para países da América Latina que falam inglês, que falam holandês, certo? Que são exceções. Por quê? Porque a regra geral para nós entendermos o critério linguístico da América Latina, países colonizados por europeus que, em sua maioria, falam línguas derivadas do latim, línguas latinas, português, espanhol, né, francês. Existem países da América Latina que falam inglês, beleza, holandês. As exceções estão aqui nesse parágrafo, mas a regra geral, América anglo-saxônica,
No geral, predomínio da língua inglesa. América Latina, predomínio de línguas latinas, né? Português, espanhol e o francês, no caso da América Latina. Beleza? Então, de acordo com o critério linguístico, tá? Linguístico, América anglo-saxônica. Língua inglesa, América Latina, línguas europeias derivadas do latim. Existem exceções em ambos os casos, e esse segundo parágrafo falou das exceções. Porém, um outro fator que eu gostaria de chamar a atenção de vocês, que eu já comentei lá no primeiro trimestre, ainda lá no Colégio Castro Alves, é um outro critério, além da língua, que é utilizado para diferenciar a América anglo-saxônica de latina. Alguém lembra qual é esse critério? Além da língua falada, tem um outro critério que nos auxilia na diferenciação do que é a América anglo-saxônica e a América Latina, que na verdade é um critério que eu até prefiro trabalhar, mais do que o critério linguístico. É o tipo de colonização. Quem lembra? Quem lembra do início do ano? América anglo-saxônica, Estados Unidos e Canadá, países colonizados por ingleses, né? Língua inglesa, porém foram colônias de povoamento. América Latina, né? Países da América colonizados por europeus de língua latina. Porém, a América Latina foram países que foram colonizados sob o modelo não de povoamento, como na anglo-saxônica, mas sim sob o modelo de colonização de exploração. Foram colônias que sofreram uma exploração econômica por parte das suas metrópoles, que forneciam matéria-prima para que suas metrópoles europeias pudessem comercializar e enriquecer sob as suas custas. Tá? Então, vamos ter bastante atenção. Essa divisão América anglo-saxônica e latina, divisão cultural, histórico-cultural da América, ela é considerada sob o ponto de vista da língua, mas também do tipo de colonização. Nenhum país da América Latina foi colônia de povoamento. Todos foram explorados por suas metrópoles, explorados economicamente. Todos os países da América Latina, subdesenvolvidos ou emergentes. América anglo-saxônica, colonização de povoamento, não sofreram uma exploração econômica tão intensa por parte dos ingleses quanto o restante dos outros países latino-americanos. País da América anglo-saxônica, Estados Unidos e Canadá, somente povoamento. Né? Poucas foram os casos de exploração econômica. O que predominou foi o povoamento. Povos ingleses povoaram a região sem explorar economicamente o território, né? Sem usurpar, sem roubar suas riquezas. Qual o resultado disso? Estados Unidos e Canadá, os únicos países ricos, desenvolvidos na América. Então, o tipo de colonização também influenciou no desenvolvimento ou no subdesenvolvimento. Enquanto Estados Unidos e Canadá foram apenas colônias de povoamento dos ingleses, conseguiram um desenvolvimento econômico quando se tornaram independentes. Aos poucos se tornaram países desenvolvidos. A América Latina, com exceção dos Estados Unidos e Canadá na América, todos os outros países são considerados América Latina e Caribe, no caso das ilhas da América Central. Foram colônias de exploração, países subdesenvolvidos. Alguns hoje são emergentes, mas foram países que sofreram exploração econômica, países pobres e atrasados ao longo dos séculos. Bom? Beleza, galera? Então, muita atenção nessa análise aí dessa regionalização de América Latina e América anglo-saxônica. Na página 4, ainda na página 4, pessoal, nós temos um mapa, né? Nós temos um mapa que mostra aí essa divisão regional da América, o mapa de regionalização da América. O que está em verde, América anglo-saxônica, está em laranja, América Latina, para a gente ter uma ideia de quais países formam cada subdivisão da América. É muito fácil. América anglo-saxônica, Estados Unidos e Canadá, certo? Aqui nós temos o Alasca, que é um estado pertencente aos Estados Unidos, e a Groenlândia, que é uma ilha, uma grande ilha pertencente à Dinamarca, mas que está no território americano. Então, América anglo-saxônica, basicamente Estados Unidos, Canadá e a ilha da Groenlândia. América Latina, todo o restante da América. Todos os demais países, que vão desde o México até a Argentina.
toda a América Central, do ponto de vista geográfico, toda a América Central e a América do Sul são considerados países da América Latina, né? Toda a América Central e do Sul, mais o México, né? Que na outra divisão geográfica era a América do Norte. Mas esqueçam a divisão geográfica. Na página 4, né, vocês têm um mapa que demonstra aí, né, a divisão histórico-cultural do continente americano. Tá? Aí nós temos algumas características aqui de paisagens naturais da América anglo-saxônica, né? Estão aí totalmente, né, ao norte do Trópico de Câncer, né, predomínio de clima temperado, tudo isso nós já estudamos. América Latina e Caribe, né, estão majoritariamente na faixa intertropical, né, do hemisfério sul, principalmente do hemisfério sul, né, então predomínio de climas tropicais, enfim. E nós temos também que analisar, pessoal, as questões políticas e econômicas, né, da América anglo-saxônica e as questões políticas e econômicas da América Latina. Uma curiosidade, no último parágrafo da página 4, né, tem um resuminho aqui em relação às formas de governo. Né? Na maior parte dos países americanos, né, o modelo de governo é um modelo republicano, né, republicano presidencialista. Tá? Já alguns países que foram colônias holandesas na América têm aí o sistema parlamentarista, mas não é muito comum na América nós termos governos parlamentaristas, né, com parlamento. Né? Colônias britânicas e holandesas na América que têm um modelo parlamentarista. Já no restante, né, do continente americano nós temos aí repúblicas presidencialistas. Professor, o que é isso? Nós estudamos isso lá na apostila 1, ainda na sala de aula, lembra? Forma de governo, né? Sistemas de governo na América e na África, né? República presidencialista, monarquias parlamentaristas, tudo isso nós já estudamos lá na apostila 1, beleza? Seguindo aqui, então, vamos iniciar em América anglo-saxônica, tá? Aqui na página 6, pessoal, em América anglo-saxônica, nós temos algumas questões políticas e econômicas da América anglo-saxônica. Logo no primeiro parágrafo, né, é citada a composição da América anglo-saxônica, basicamente Estados Unidos e Canadá, né, dois países desenvolvidos, né, dois países ricos, certo? Que destoam bastante do restante aí da América Latina. Os exercícios da página 5 agora não, Caio. Estamos aqui já na página 6, né, vamos seguindo na página 6, características da América anglo-saxônica, né, questões políticas e econômicas. Então, a América anglo-saxônica, formada por Estados Unidos e Canadá, dois países desenvolvidos, né, considerados países ricos, né, dois países com um território muito extenso, né, também com uma renda per capita muito alta, certo? Porém, Estados Unidos e Canadá têm uma diferença. Né, tem uma diferença no sistema de governo. E vocês precisam destacar na apostila quais são essas diferenças. Né? Segundo parágrafo da página 6. Ó. Primeira coisa, Estados Unidos, república presidencialista. Canadá, monarquia parlamentar. Né? Os Estados Unidos são uma república presidencialista, certo? O Canadá é uma monarquia parlamentar. Beleza? Então, nós já estudamos lá atrás, na apostila 1, né, a diferença, né, de um regime republicano de uma monarquia, né, de um regime presidencialista para um regime parlamentarista. Qualquer dúvida, voltem lá na apostila 1. Tá bom, pessoal? Então, primeira diferença entre os Estados Unidos e Canadá, né, dentro da América anglo-saxônica, é o seu sistema de governo. Tá bom? Porque os dois não se unificam. Ah, Matheus, cada um é um Estado nacional independente, né, com sua cultura, com suas características próprias. Né? Não é porque são dois países desenvolvidos que, entre aspas, deveriam se unificar. Isso é muito complexo. É um debate muito complexo, é uma situação muito complexa, né, para a gente analisar. Tem muitas coisas em comum, mas, na verdade, existem também muitas diferenças entre eles, tá? Principalmente em relação a visões políticas, tá, Matheus? Ao longo do tempo a gente vai estudar um pouco mais sobre isso, tá bom? Então,
Essa primeira diferença vocês precisam destacar aqui na apostila. Estados Unidos, república presidencialista. Canadá já é uma monarquia, né? Parlamentarista, beleza? Então, pessoal, por que o Canadá é uma monarquia parlamentarista? Bom, basicamente, pessoal, o Canadá é uma monarquia parlamentarista porque no Canadá a ligação com o Reino Unido ainda é muito forte. Os Estados Unidos também foram colonizados por povos ingleses, mas houve um maior rompimento com a independência dos Estados Unidos em relação aos seus antigos colonizadores ingleses. No Canadá, esse estreitamento de laços foi mais forte. Por isso que o Canadá é uma monarquia parlamentarista, né? Os laços históricos de amizade, mesmo com a independência canadense do Reino Unido, ainda permaneceram. Então, o Canadá optou, né, por uma monarquia parlamentarista, assim como a sua antiga metrópole. Tá? Fala um pouquinho sobre isso aqui nesse texto. Já os Estados Unidos, né, é o berço do sistema presidencialista no mundo, certo? E nos Estados Unidos, as eleições são um pouquinho diferentes. O Brasil também é uma república presidencialista, né? Só que no Brasil as eleições são feitas pelo voto direto. Nos Estados Unidos, esse modelo republicano presidencialista, ele é eleito pelo voto indireto, inclusive no atual momento, né, agora, nos dias atuais, os Estados Unidos estão passando pelo seu processo eleitoral. Júlio, você pode fazer a leitura desse último parágrafo da página 6, né, sobre essa característica do sistema presidencialista nos Estados Unidos? É bem interessante você destacar isso na apostila. Por favor, Júlia. Já nos Estados Unidos, berço do sistema presidencialista no mundo, o poder executivo é de responsabilidade do presidente eleito por um colégio eleitoral. Esse colégio eleitoral é formado por delegados definidos em cada estado pelo candidato mais votado pela população. Assim, por meio de representantes escolhidos pela população e não por ela diretamente. Como presidente da República, ele assume o comando do Estado e do governo do país no exercício do poder executivo. Os tribunais se responsabilizam pelo poder judiciário e o Congresso pelo poder legislativo. Obrigado, Júlio. Destaquem esse parágrafo. Semelhanças entre o regime presidencialista nos Estados Unidos, e vamos tomar como exemplo o caso do Brasil. Tanto nos Estados Unidos como no Brasil, a figura do chefe maior do executivo é do presidente. E no regime presidencialista, o presidente, ele, ao mesmo tempo que é o chefe de Estado, ele é o chefe de governo. Nós já estudamos isso lá no início do ano, né? O chefe de Estado é o representante do país no cenário internacional. O chefe de governo é quem exerce o poder de fato. No presidencialismo, o presidente ele assume as duas funções, né? Chefe de Estado e chefe de governo. Então, nisso, Estados Unidos, Brasil e vários outros países presidencialistas têm em comum. O presidente, ele, ao mesmo tempo, governa e representa o país no exterior. Isso acho que vocês não têm mais dúvida. A gente estudou bastante sobre essas características do presidencialismo. Porém, no que diz respeito à escolha do presidente, nos Estados Unidos, eu vou comparar com o Brasil, né, que é o nosso exemplo mais claro, é um pouco diferente essa escolha. No Brasil, o presidente é escolhido pelo voto direto, pela maioria da população, né, pelo percentual da maioria. Nos Estados Unidos não é bem assim. O presidente é escolhido pelo voto indireto, por um colégio eleitoral. O candidato mais votado tem uma representação de delegados. O que são esses delegados? São os representantes daquele estado americano em que o presidente ou o candidato teve o maior voto. Então, é o que aconteceu na eleição passada, certo? A Hillary Clinton, ela teve mais votos da população. Se fosse no Brasil, né, de acordo com o modelo brasileiro, quantidade absoluta de votos, a Hillary Clinton teria sido eleita e não o presidente atual Donald Trump, certo? Mas como o presidente Donald Trump teve um maior número de delegados, né, em cada estado, em alguns estados, alguns delegados têm um peso maior do que em outros, tá?
o presidente Trump foi eleito não pela maioria do voto popular, mas sim pelo número de delegados que ele conseguiu eleger em cada estado. Tá bom? Então, nos Estados Unidos, o voto é indireto. Não é a maioria dos votos da população que escolhe o presidente. Fiquem atentos nessa eleição presidencial nos Estados Unidos que estão acontecendo agora, entre o Trump e John Biden, que vocês vão entender um pouco mais. Assistam os noticiários, né? Leiam sobre isso. Tá? É bem interessante, tá, pessoal? Aqui no Brasil é um pouco diferente. Mas, Estados Unidos, sistema presidencialista. Tá? O presidente é, ao mesmo tempo, chefe de Estado e chefe de governo. Nós já estudamos um pouco sobre isso lá no início do ano. Tá? Aqui na página 7, galera, nós temos um textinho, logo no início do primeiro parágrafo, que fala sobre algumas semelhanças na organização política do Canadá e dos Estados Unidos, como o Matheus havia chamado a atenção no chat. Tanto Estados Unidos quanto Canadá são estados federativos. O que significa isso? Mesmo submetidos ao governo federal, estados nos Estados Unidos e províncias canadenses é a mesma coisa, né? As unidades federativas nos Estados Unidos são chamadas de estados, assim como no Brasil. E no Canadá são chamadas de províncias. Mas Canadá e Estados Unidos têm nos seus estados e províncias maior autonomia em relação ao governo federal. No Brasil, não. Todos os estados brasileiros estão submetidos diretamente ao governo federal. Nos Estados Unidos e no Canadá, não. Os seus estados federativos eles têm maior autonomia em relação a algumas leis. De cada estado pode variar de um estado para o outro. Né? Os estados têm muito mais autonomia de leis, né? E não apenas submetidos a uma lei federal maior. Existe a Constituição dos Estados Unidos, lógico, mas os estados lá têm mais poderes para legislar por suas próprias decisões do que aqui no Brasil. Em que nós estamos submetidos, os estados brasileiros estão muito mais submetidos ao poder federal. Bom, o que significa dizer que nos Estados Unidos e no Canadá, né, os seus estados federativos têm mais autonomia? Por exemplo, leis de trânsito, né, mudam de um estado para o outro. Aqui no Brasil, não. A lei de trânsito é nacional, é igual para todos os estados. Né? O governo federal e seus órgãos estabelecem leis de trânsito que têm que ser seguidas pelos estados sem distinção. Lá nos Estados Unidos e no Canadá, não. Alguns estados têm leis de trânsito diferentes de outros. Porte de armas, a mesma coisa. Alguns estados autorizam ou não. Pena de morte. Lá nos Estados Unidos e no Canadá, alguns estados autorizam, outros não. Aqui no Brasil, não. Nós estamos muito mais submetidos e dependentes do governo federal. Então, muito interessante, muito importante vocês destacarem esse primeiro parágrafo da página 7, tá bom? Por que não é assim aqui? Porque no Brasil, o sistema da República presidencialista, o Brasil, ele optou por um sistema muito mais hierárquico, muito mais dependente do poder central, do governo federal. Foi uma opção dos governos brasileiros do Brasil República. Temos muita democracia, ainda bem, né, Matheus? Lá nos Estados Unidos e Canadá também, a democracia é o que predomina, né? Só que aqui, no Brasil, os estados estão muito mais submetidos ao governo federal do que lá. Estados Unidos e Canadá eles têm mais autonomia para fazer suas escolhas. Tá? Aqui, pessoal, na página 7, nós também temos um textinho que fala sobre, né, a questão da província de Quebec. Nós vimos isso no capítulo passado, né, que a província de Quebec, no Canadá, tem uma forte influência, né, da língua francesa. Foi uma região da América do Norte, né, que hoje é o Canadá colonizado por franceses, então esse tema a gente já trabalhou no capítulo passado. Pessoal, para a gente terminar essa parte de América anglo-saxônica, a gente tem um texto aqui, Saiba Mais, e esse texto é extremamente importante. É um texto muito importante para a gente analisar. Eu não vou entrar em América Latina hoje, nós vamos terminar em América anglo-saxônica, aspectos políticos e econômicos. Até agora nós vimos muitos aspectos políticos, né, dos Estados Unidos e do Canadá, aqui nessa página 6 e na página 7. Porém, esse texto Saiba Mais, né, aqui na página 7, né, página 7 e 8, ele é um texto que fala sobre algumas características econômicas importantes
dos Estados Unidos e do Canadá, isto é, da América anglo-saxônica. E a gente vai finalizar a aula de hoje nele, para que amanhã eu possa falar um pouco mais de América Latina. O que esse texto ele fala? Né? A difícil integração regional, NAFTA e USMCA. Vamos lá, pessoal. Estados Unidos e Canadá, juntamente com o México, mesmo sendo América Latina, mas pelo fato do México estar próximo, né, aos Estados Unidos e Canadá, e na divisão geográfica, o México integrar a América do Norte, junto com Estados Unidos e Canadá, Estados Unidos, Canadá e México formaram um bloco econômico chamado de NAFTA, Acordo de Livre Comércio da América do Norte. Tá? Só que esse bloco econômico, que era uma zona de livre comércio entre Estados Unidos, Canadá e México, ele sofreu uma mudança assim que o presidente Donald Trump foi eleito. Esse NAFTA, que é um bloco econômico, né, uma zona, uma área de livre comércio entre Estados Unidos, Canadá e México, foi criado em 1994. Quando o presidente Donald Trump foi eleito, ele mudou algumas regras do NAFTA e mudou a nomenclatura. Hoje, o NAFTA, com essa nomenclatura, Acordo de Livre Comércio da América do Norte, não mais tem essa denominação. Ele passa a se chamar USMCA, né, que é Acordo Estados Unidos, México, Canadá, né, que foi quase que uma imposição, né, foi um pedido, mas quase uma imposição, uma exigência do presidente Donald Trump para continuar um acordo entre os três países. Logicamente, o presidente Donald Trump mudou algumas características do NAFTA, que passou a se chamar USMCA, né, ou USMCA, Acordo Estados Unidos, Canadá, México, ou Acordo Estados Unidos, México, Canadá, tanto faz, para beneficiar os Estados Unidos. Foi uma mudança que o presidente Donald Trump exigiu para que o acordo continuasse, que venha a beneficiar muito mais os Estados Unidos e o Canadá do que o México, que é um país emergente, né, que tem uma maior dependência econômica, principalmente dos Estados Unidos. Esse texto é um texto muito interessante, é um texto muito importante que fala sobre características econômicas da América anglo-saxônica, de Estados Unidos e Canadá, perante o México, que é o país aí, entre aspas, mais pobre desse acordo, né? Então esse texto fala como os Estados Unidos e Canadá eles se beneficiam desse acordo comercial em relação ao México. Os benefícios dos Estados Unidos e do Canadá em relação às trocas comerciais são muito maiores do que em relação aos mexicanos, que têm uma enorme dependência econômica em relação principalmente aos Estados Unidos. Tá? Alguém poderia fazer a leitura desse texto? Tá? Fazer uma leitura corrida, em sequência, de todo o texto. Que eu tenho mais alguns comentários a fazer. Alguém poderia fazer essa leitura? Já para a gente finalizar a nossa aula? Alguém se dispõe? Maria Luísa? Tudo bem, Maria? Pode começar a leitura para a gente, por favor. Professor, aonde? Texto Saiba Mais. A difícil integração regional, NAFTA e USMCA. Lê até o final? Pode ler o texto todo. Prestem atenção no que eu acabei de falar para vocês. A Maria Luísa vai fazer a leitura, vocês vão ficar com marca-texto e caneta a postos. O que eu quero que vocês prestem atenção da leitura desse texto? Eu não sei se todo mundo leu, por isso que eu estou repassando novamente agora na aula. Eu quero que vocês prestem atenção na mudança que ocorreu de nomenclatura do bloco econômico, e eu quero que vocês entendam e prestem atenção como Estados Unidos e Canadá levam vantagens em relação ao México neste bloco econômico. Tá? Por favor, Maria Luísa, inicia para a gente. Ok. A difícil integração regional, NAFTA e... É assim que fala? Isso. Ok. E USMCA. O Bloco Econômico do Subcontinente Norte-Americano, efetivado em 1994, passou por recentes transformações. Inicialmente denominado NAFTA, sigla em inglês para Acordo de Livre Comércio da América do Norte. O acordo foi renegociado em meados de 2018, passando a se chamar Acordo Estados Unidos-México-Canadá, ou USMCA, sigla que reúne as iniciais dos países membros em inglês. Por isso inicia com S, enfim, aí.
Para United entrar, States, Estados não Unidos. não sou boa na pronúncia em inglês, não. Não tem problema, não. Para entrar em vigor, no entanto, o acordo, apelidado NAFTA 2.0, precisa ser aprovado pelos congressos dos 3 países, o que deve levar tempo de tramitação e não é certo que ocorra. Como o nome original informava, trata-se de um acordo de livre comércio, em que muitas mercadorias são livres de taxas e tarifas para importação e exportação. A parceria estratégica entre Estados Unidos e Canadá é antiga e fortalecida pela grande estabilidade política e prosperidade econômica de ambos os países. O México, no entanto, é um país tipicamente latino-americano, com força econômica bem mais modesta, além de ser vizinho dos Estados Unidos e relativamente distante do Canadá. Por essas características, a integração econômica entre os 3 países sempre apresentou obstáculos e forte centralidade nos Estados Unidos. Enquanto o México pode expor seus setores industriais a uma concorrência desigual com indústrias mais tecnológicas dos vizinhos ao norte, a mão de obra relativamente barata do país atrai muitas empresas e indústrias transnacionais, que, em outras circunstâncias, produziriam suas mercadorias internamente e com mão de obra de seus próprios países. O resultado prático mais conhecido da implementação do NAFTA em 1994 é a multiplicação das empresas denominadas maquiladoras no território mexicano, em especial nas áreas fronteiriças com os Estados Unidos. Trata-se de indústrias que recebem peças e materiais, principalmente originários dos Estados Unidos, para montar e finalizar o produto. Para as empresas dos Estados Unidos e do Canadá, a montagem final de mercadorias, como automóveis e computadores, no México, torna-se lucrativa, sobretudo devido ao valor inferior de sua mão de obra. Com a renegociação do acordo e a mudança de nome em 2018, algumas regras foram reajustadas para amenizar essas discrepâncias e desequilíbrios comerciais, principalmente no que se refere às vendas de automóveis e laticínios. A resolução de controvérsias comerciais, ao estabelecimento do prazo de 16 anos para revisar o acordo novamente, a propriedade intelectual, como patentes e direitos autorais, e aos limites de exportações sem aplicações de taxas. Obrigado, Maria Luísa. Pessoal, em relação a esse texto, o que a gente precisa entender? Como que a gente precisa interpretar esse texto? A mudança de nomenclatura e de algumas regras, né, que foram reajustadas em 2018, elas ocorreram na tentativa de diminuir essas desigualdades, né, entre Estados Unidos e Canadá em relação ao México, mas, na verdade, essa mudança de regras acabam ainda beneficiando muito mais os Estados Unidos do que o México. Por exemplo, o México está no acordo, mas pela sua oferta de mão de obra barata a empresas americanas, principalmente americanas que se instalam no México, do que qualquer outra coisa. Então, na verdade, na época do NAFTA, hoje com o USMCA, que é o mesmo acordo que mudou de nome, algumas regras mudaram, mas, na verdade, o que não mudou é a dependência econômica mexicana em relação aos Estados Unidos. O México está nesse acordo muito mais para servir de mão de obra barata e de vantagens para as empresas americanas produzirem no México do que qualquer outra coisa. Tá? Então é bem interessante que vocês entendam esse texto na situação de Estados Unidos e Canadá ter uma economia muito mais desenvolvida do que o México, né? E que o México está nesse acordo muito mais para atender os interesses de americanos e canadenses do que de seus próprios interesses. Então por que o México aceitou entrar nesse acordo? Bom, quando o acordo foi criado, né, muitas eram as promessas de que a economia mexicana ia crescer, etc, etc. Na verdade, a economia mexicana ela é tão dependente da economia dos Estados Unidos, mas tão dependente que quando os Estados Unidos estão numa economia crescente, a economia mexicana também cresce. Mas quando os Estados Unidos entram numa crise, em problemas econômicos, a economia mexicana também enfrenta dificuldades. Por quê? Porque a economia mexicana ela está muito desnacionalizada. O que significa isso? Muitas empresas, a maior parte das atividades econômicas do México são de empresas americanas.
Então, a dependência econômica é muito forte, né? Isso é bom quando a quem você depende está numa situação confortável economicamente, mas é ruim quando essa situação pode gerar também uma crise econômica, tá, pessoal? Então, muita atenção nesse texto, né? Vocês têm alguma dúvida quanto às características políticas e econômicas da América anglo-saxônica? Estados Unidos e Canadá, né? Diferentes sistemas de governo, Estados Unidos, república presidencialista, Canadá, monarquia parlamentarista, cada um com as suas características, né? E no caso da economia, Estados Unidos e Canadá são as principais economias da América, são as duas únicas economias da América anglo-saxônica, e no restante da América, América anglo-saxônica, Estados Unidos e Canadá são as duas economias desenvolvidas, ricas, né? Toda a América Latina ou é formada por países subdesenvolvidos ou emergentes. Então, é muito tranquilo, né? Nessa página 6 aqui, características políticas, né? Da América anglo-saxônica, dos Estados Unidos e Canadá, as diferenças do seu sistema de governo. Na página 7 e 8, aí, algumas características econômicas aí também da América anglo-saxônica. Beleza, galera? Tranquilo? Na aula de amanhã, a gente fala um pouquinho mais de América Latina, né? Aspectos políticos, econômicos e sociais da América Latina. Beleza? Então, quem quiser reforçar a leitura de América Latina para amanhã, fique à vontade. Amanhã a gente continua a nossa aula, né, os temas dessa semana. Propostas do curso de Beijo, pessoal. Valeu. Até amanhã.